estudo dele tinha sido exatamente o mesmo e as notas desses alunos eram parecidas, só que foram separados em duas turmas e a partir daí uma turma começou a aprender antes da aula porque era eficiente você estudar de uma forma melhor, começaram a ser explicado que inteligência se aprendia e que você, independentemente da sua idade, da família que você nasceu, a questão da genética não influenciava tanto no quanto você aprendia, sim o jeito que você estudava. E alguns anos depois, foram verificar quais foram os resultados dessa turma que continuou estudando normal, aquele método normal na escola, que você assiste a aula, e aquela outra turma que foi explicada por que era eficiente você estudar de um jeito melhor. E esses tiveram um resultado, no geral, em toda a escola, 50% melhor. Só porque sabiam. Mas eu gosto de falar muito com o pessoal, o principal foco que eu tenho certeza que foi a principal diferença entre esses dois grupos é o seguinte: normalmente aquela pessoa que ela pensa que inteligência você nasce sabendo, quando ela não vai bem em matemática, quando ela não vai bem em química, o que ela pensa? Ou ela pensa que ela não é inteligente o suficiente, ou então ela pensa o seguinte: esse não é meu forte é humanas, eu não sou bom em química. E aquele outro grupo que foi ensinado que inteligência se aprende, quando ele ia mal numa prova, o que ele pensava? Eu consigo melhorar, inteligência se aprende, eu não estou bem em matemática hoje, mas no futuro eu vou estar melhor. A pessoa passava a internalizar o resultado. O resultado não era mais uma coisa externa, que ela nasceu com aquilo e vai ser daquele jeito até ela morrer. Ela sabia que ela podia melhorar. Então, esse é um dos focos que eu tento passar no curso. Gosto muito de falar isso para o pessoal e tenho certeza que isso é uma coisa que pode ser totalmente um ponto de virada na vida de qualquer pessoa. Você começar a ver os resultados como uma coisa que você pode mudar. Você não nasceu daquele jeito e vai morrer daquele jeito. E agora, dando as dicas, eu gosto muito principalmente de, como eu falei, um dos problemas meus na prova do Enem foi que eu fiquei muito nervoso e eu não consegui fazer a prova inteira. E eu tenho certeza que isso não acontece só comigo. Quem já fez a prova do Enem tem certeza que sabe o que eu estou falando. E eu vou dar algumas dicas aqui para que esse problema não aconteça mais com você. Então, esse negócio de nervosismo, né, cara? Acho que é difícil você ver uma pessoa que não passa por isso, né? Eu passei... todo mundo que eu conheço chega lá, e o pior que eu acho é que também que na hora da prova você fica nervoso naturalmente. Com certeza. Mas como a prova do Enem, o pessoal que tá assistindo provavelmente está passando por isso, você se prepara um ano inteiro para fazer, você fica um ano inteiro, às vezes com medo do nervosismo que você vai ter na hora da prova. Exatamente. Então chegar lá, você ainda fica mais nervoso ainda, porque você já sabe que você vai ficar nervoso. Eu falo isso muito nos meus vídeos, essa questão de você ficar pensando na prova do Enem antes de chegar à prova e o risco que isso pode ter, o tanto que isso é errado, mas essa questão de a hora de fazer a prova é uma dica básica, mas que pode fazer totalmente a diferença no seu resultado. É muito importante você inverter a ordem da prova. Muita gente não entende o que eu estou falando quando eu falo disso, então vou explicar para o pessoal entender um pouco melhor. Normalmente na prova do Enem não existe uma ordem lógica entre questões fáceis e difíceis. Muitas vezes você vai fazer 3 questões fáceis diretas e 3 questões difíceis diretas. O problema é que na questão fácil você gasta 1 minuto e na questão difícil às vezes você vai gastar 5 minutos. Então, quando você inverte a ordem da prova, o que você faz? Você bate o olho na questão. Quem já fez a prova do Enem sabe o que eu estou falando, você já percebe o seu grau de interação em relação à questão, se você vai saber responder, se vai te deixar dificuldade. E eu sempre falo, se a questão for difícil, se você perceber que vai demorar para responder, passa para a próxima. Por quê? O importante é você garantir as questões fáceis. Antes de acabar toda a prova do Enem, antes de chegar na última questão, você tem que ter certeza que respondeu todas as questões que saberia responder. Porque o problema é que o pessoal gasta muito tempo no começo da prova fazendo questões difíceis e quando chega no final da prova e tem aquela questão super fácil, ele erra também. Por quê? Porque não tem mais tempo. O tempo está acabando. A pessoa, quando você já garantiu as questões que você já sabe, você passa para as questões difíceis com muito mais tranquilidade. Você está muito confiante, você sabe que já garantiu ali 70% da prova, então o seu resultado vai ser muito melhor. Então essa é uma das dicas para a hora da prova. Agora, vocês perceberam aí que eu falei essa questão de que muitas vezes na hora da prova vai ter uma questão que é muito difícil, que você vai ficar muito tempo pensando. Então vou dar outra dica para que você evite esse problema. Quando chegar uma questão que é muito difícil, que você tiver ali muito tempo raciocinando se é a questão A, se é a B, tem certeza que acontece muitas vezes isso com você na prova, às vezes você muda a resposta. Vou te aconselhar que agora, nunca mude sua resposta.
Eu li uma pesquisa complexa que foi feita que explicou o seguinte: normalmente quando você vai com a sua primeira resposta, aquela que você bateu o olho é aquela,